Olá pessoal, bem-vindos ao InfiniWiki, o seu canal de curiosidades incríveis e histórias de deixar de boca aberta. Hoje temos uma história que vai te surpreender. Uma cidade na Austrália invadida por coelhos. Sim, coelhos. Pode parecer uma história absurda, mas é real. Uma invasão de coelhos que tomou proporções tão grandes que se tornou uma verdadeira catástrofe ecológica e econômica. Fica com a gente para descobrir como isso aconteceu. Tudo começou no século XIX, mais precisamente em 1859, quando um pequeno número de coelhos foi introduzido na Austrália por um homem chamado Thomas Austin. Ele era um britânico que havia se mudado para a Austrália e queria que os coelhos fossem usados para caça esportiva, como na sua terra natal, na Inglaterra. Austin trouxe 24 coelhos para sua propriedade, com a ideia de criar um caçador de esportes no meio das vastas paisagens australianas. Na época, ele não fazia ideia de que esse pequeno gesto, aparentemente inocente, teria consequências drásticas para o ecossistema local. Nos primeiros anos, tudo parecia estar sob controle. Mas logo, os coelhos começaram a se reproduzir em uma velocidade impressionante. O que era apenas uma pequena população começou a se multiplicar de maneira descontrolada. Em poucos anos, o número de coelhos já era de milhares, e em poucas décadas, esse número disparou para milhões. E o que causou essa explosão de coelhos? O clima da Austrália, com suas vastas planícies e clima temperado, era ideal para os coelhos se reproduzirem rapidamente. Sem predadores naturais para controlá-los, os coelhos tinham liberdade para crescer em número e ocupar todas as áreas disponíveis. E o pior, sua alimentação era baseada em plantas e grãos. Ou seja, eles começaram a devastar as plantações e a destruir as pastagens das fazendas. Os agricultores logo começaram a perceber que seus campos estavam sendo destruídos. Era impossível controlar tantos coelhos, que comiam as plantações e deixavam as terras improdutivas. As plantações de trigo, alfafa e cevada estavam sendo dizimadas, e a situação começou a afetar a economia de várias cidades da Austrália. Até que, em 1950, a cidade de Broken Hill, localizada no estado da Nova Gales do Sul, foi completamente invadida por coelhos. Eles estavam por toda parte, no campo, nas ruas, nas casas e até dentro das fazendas. O cenário parecia algo saído de um filme de terror, mas era totalmente real. Os coelhos estavam causando um verdadeiro caos, e o impacto econômico foi imenso. Mais de 10 bilhões de coelhos estavam espalhados por todo o país, fazendo da Austrália o lar de uma das maiores infestações de animais na história. Então, como as autoridades tentaram controlar essa invasão? Bem, a primeira solução que surgiu foi o uso de cercas e barreiras físicas. Em 1901, foi construída a Rabbit Proof Fence, cerca contra coelhos, que tinha 3.256 quilômetros de comprimento, atravessando o país de norte a sul. A ideia era manter os coelhos do lado de fora das áreas agrícolas. No entanto, os coelhos eram tão ágeis e adaptáveis que começaram a encontrar maneiras de ultrapassar ou contornar as cercas. Foi um fracasso total. Outras tentativas foram feitas. Cães e gatos foram usados para caçar os coelhos, mas os animais não eram eficazes o suficiente para controlar a quantidade imensa de coelhos. Além disso, foram usados venenos e armadilhas, mas isso também teve um efeito limitado. A população de coelhos continuava crescendo descontroladamente. Foi então que as autoridades precisaram encontrar uma solução mais criativa. Na década de 1950, começaram a usar uma técnica chamada controle biológico, ou seja, introduzir um novo predador natural para tentar reduzir a população de coelhos. Eles trouxeram um vírus chamado mixomatose, que afeta os coelhos. A esperança era que esse vírus se espalhasse entre os coelhos e causasse uma enorme mortalidade, diminuindo a população. E foi o que aconteceu.
O vírus fez um grande número de coelhos morrerem, mas a população ainda não desapareceu completamente. Nos anos seguintes, foi introduzido outro vírus chamado vírus da hemorrágica, que também ajudou a controlar a população. Mas a batalha para controlar os coelhos não acabou por aí. O processo de erradicação ainda continua, com uma combinação de técnicas modernas e antigas sendo usadas até hoje. Hoje, os coelhos na Austrália ainda existem em grande número, mas as autoridades têm melhor controle sobre a população. Eles continuam a usar métodos como armadilhas, pesticidas e até a vacinação em alguns casos. A população é muito menor do que foi nas décadas anteriores, mas a história dessa invasão ficou gravada na história da Austrália como um dos maiores exemplos de como uma espécie introduzida pode transformar um ecossistema. Agora pense nisso por um momento. Imagina se uma invasão como essa acontecesse na sua cidade. Coelhos invadindo as ruas, os campos, destruindo tudo pelo caminho. Como você controlaria essa situação? Deixe nos comentários a sua opinião. E antes de terminar, não se esqueça de dar aquele like se gostou dessa história incrível. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais curiosidades como essa. Até o próximo vídeo do InfiniWiki, onde a gente vai trazer mais histórias surpreendentes para você.